Fluminense vai cair para a segunda divisão? Eu acho que é a pergunta que quase todo torcedor do Fluminense está se fazendo nesse momento. Muita gente hoje não vai dormir direito. E talvez uma pergunta que muita gente gostaria de me fazer, como já fizeram na transmissão de ontem. E eu não tenho uma resposta exata no momento para dar para vocês, mas talvez ao longo deste vídeo aqui eu consiga chegar a uma conclusão, nem que seja mais uma vez para tentar me iludir. Mas só que o meu papel aqui não é iludir vocês. Esse ano tem sido um ano, falei já para as pessoas mais próximas, que esse ano foi, sem dúvida alguma, o ano mais desafiador da minha carreira como jornalista. Em todos os sentidos, do início ao fim. Do início ao fim. O mais desgastante, o mais exaustivo, o mais complicado, mais de longe. Um grande aprendizado para a minha vida. Mas eu espero que esse aprendizado não tenha que culminar também na Série B. Porque para além do trabalho, que muita gente tem uma visão um tanto quanto simplista e acha que é tranquilo, é fácil para a gente chegar do Maracanã. Agora eu tô, sei lá, mais de 2 horas da manhã, vou dormir 5. E abrir o microfone e sair aqui falando. Talvez para quem não tem responsabilidade ou outras intenções, talvez até seja. Para mim, eu posso garantir para vocês que não é. É uma missão muito muito árdua, porque o roteiro desse ano, ele é cruel. Ele é sádico. Ele vai maltratar até o último suspiro de sofrimento, de preocupação, de ansiedade. Ele vai sugar a nossa energia até o fim. E eu confesso que eu estava muito confiante para chegar aqui para vocês hoje, para a gente não comemorar, mas compartilhar aqui o alívio da permanência. Porque eu acreditava que essa vitória veio suando sangue, eu já imaginava que fosse ser assim, mas eu acreditava que o Atlético fosse pelo menos empatar o jogo com o Bragantino, e aconteceu o pior, e o futebol é assim. Mas é muito importante, e por isso esse vídeo não vai ser, eu peço até desculpas quem chegou aqui procurando algo diferente. Esse vídeo aqui não vai ser para falar de Fluminense e Cuiabá propriamente não, cara. O Fluminense, ele mais uma vez teve que se matar, suar sangue, como eu disse, uma dificuldade absurda contra o lanterna do campeonato, um time sem objetivo nenhum na temporada. E o Fluminense sofreu para fazer um golzinho, perdeu o pênalti de novo. Então, é o Fluminense 2024. O que a gente viu ontem, mais uma vez, foi mais uma atuação do Fluminense 2024. Com algumas diferenças, acho que é um time que... O que acontece? Restou dos jogadores que ainda estão minimamente interessados, os jogadores que são ruins, porém esforçados, alguns que estão em má fase técnica há muito tempo, alguns jogadores que não estão conseguindo ter calma para tomar as decisões certas, mesmo sendo melhores, como o Arias, que perde 2 pênaltis em 2 jogos consecutivos, e é óbvio que isso é reflexo de toda essa pressão, de tudo que está acontecendo. Então, eu nem consigo olhar para o jogo de ontem e falar, o time é safado, o time é vagabundo, porque você vê que há um esforço, há uma tentativa, mas que ela é freada pela incapacidade. Quando não é pela incapacidade técnica, é pelo emocional, é porque os caras não têm mais personalidade para sustentar isso. E aí acaba resultando numa frouxidão na maior parte dos momentos. No momento decisivo, no momento de você, não, vou pegar o jogo e vou decidir, vou resolver. Não tem quem faça isso. Ontem quem entrou no segundo tempo fez foi o Keno. Mais uma vez que ajudou muito o time. O gol do Serna saiu numa jogada do Keno, num chute fora da área. Pelo menos finalizou. Finalizou de fora da área. Viu que não tinha condições de chegar na área tocando a bola. Finalizou. Em vez de ficar levantando 50 bolas à área, chutou de fora da área. Deu resultado. Mas é muito pouco. É muito pouco. Mas, na real, a gente não tá
a gente não tá nem ligando mais para isso. Só queria vitória, é necessária vitória, essa vitória veio, os 3 pontos chegaram. Mas, infelizmente, no outro jogo não deu certo. E aí eu só quero... Por que eu falei que eu não vou focar muito nesse jogo aqui? Porque eu quero passar para vocês, eu sei que muita gente sabe disso e entende. Tem muita coisa errada acontecendo no Fluminense. Aí eu sei que vocês vão virar para falar, pô, você tá de sacanagem, você acha que a gente é um idiota? Não me diga que tem muita coisa errada no Fluminense. Se não tivesse, não estaria onde está, né? Pois é, mas eu tô falando isso porque é muita coisa mesmo que está resultando nisso tudo. São muitas decisões incoerentes, são muitas decisões estranhas, comportamentos estranhos, que talvez a gente nunca vá ter o esclarecimento de uma ou outra situação. Mas a gente não é bobo, o torcedor não é bobo, não é idiota. A gente percebe algumas coisas. E se o pior acontecer no próximo domingo, vocês podem ter certeza que muita gente lá dentro, de diretoria, muita gente vai querer canalizar e jogar toda a responsabilidade para cima do Mano Menezes, para cima dele ou daquele jogador, porque a arrogância é tão grande, a soberba, a prepotência é tão grande, que vocês não ouviram em nenhum momento ninguém dentro do Fluminense dizer: opa, nós erramos nisso daqui, a gente podia ter ido melhor aqui, Vocês não ouviram da boca do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, a palavra eu errei. Sabe por que lá? Ninguém erra. É sempre os outros que erram. E também por isso o Fluminense está nessa situação. Então tomara que o pior não aconteça. Mas se não acontecer, prestem muita atenção nas narrativas que vão sair a partir daí. Porque todo mundo que saiu de lá, sempre a narrativa foi sendo conduzida para colocar culpa nas pessoas que saíram ou nas pessoas que estão e tiveram problemas, como foi o caso de John Ares. O Mano Menezes tem sua parcela de responsabilidade. Aliás, ontem um comportamento me chamou muita atenção. O Mano praticamente durante o segundo tempo inteiro ficou no banco de reservas. Sentado no banco de reservas, não na beira do campo. O Sidney Lobo, seu auxiliar, ficou na beira do campo quase que o segundo tempo inteiro. E aí você vai talvez virar para mim e vai falar: pô, mas e daí? Isso aí, se ele estivesse à beira do campo, ia fazer o Fluminense ganhar o jogo? Provavelmente não ia mudar muita coisa. Mas entende quando eu falo de comportamento estranho? Porque o líder do time, o comandante do time, o treinador do time, não está à beira do campo comandando a equipe num jogo decisivo, num jogo nervoso, num jogo complicado. Mais uma coisa que acontece é um comportamento estranho. Jogadores rescindindo, jogadores saindo. E eu tô falando isso aqui porque eu já falei isso aqui num vídeo, e eu vou falar de novo, porque depois se acontecer, se o pior acontecer, aí vão dizer: ué, mas só agora vocês estão falando isso? Só agora vocês descobriram isso? Não, eu falei aqui já. O relacionamento de boa parte do elenco com o Mano não é bom no sentido de muitos jogadores não gostam da forma como ele trabalha e conduz algumas situações. Não necessariamente deixaram isso explícito para ele em algumas situações, mas é um fato. E é óbvio que isso também é um desgaste por decisões que ele teve que tomar. A gente lembra que ele chega no vestiário, na verdade ele chega no Fluminense e encontra uma verdadeira bagunça. Não tinha comando, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Pegaram a chave do clube e entregaram nas mãos de um treinador que saiu, deixou o Fluminense com 6 pontos em 33 disputados, que hoje está em outro clube e ganhou mais um jogo desde então no Campeonato Brasileiro. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque o Fernando Diniz, ele entrou para a história do Fluminense como o técnico campeão da Libertadores. Mas o que ele deixou foi isso. Então entregar as chaves nas mãos de um treinador e de alguns jogadores dentro do vestiário. E de lideranças técnicas dentro do vestiário. E aí, o que aconteceu foi que essas pessoas começaram a achar que elas eram maiores que o Fluminense. Que elas eram muito mais importantes que o Fluminense. E o resultado disso tudo a gente tá vendo aí. Porque quando tá ganhando, quando tá bem, gente, é o que eu falo, as pessoas não falam. A sujeira vai para debaixo do tapete. Quando eles andam e começa a perder, aí a carapuça vai caindo. Então o Mano chega no vestiário em que tem jogador, tá lá, nosso Gabriel Pires, bravíssimo Gabriel Pires, tá lá treinando até hoje. Terence estava lá se arrastando, não jogou com ele, não jogou com o Diniz, tá lá, e tava lá, até agora há pouco. Agora estão desaparecendo. John Kennedy está sendo negociado, mas não aparece há 3, 4 dias no CT, não aparecia. Apareceu agora. Marquinhos num jogo, joga. No outro, tá de férias. O Renato Augusto antes não jogava, era auxiliar técnico. Passou na reta final do campeonato, começou a jogar. Então reparem como há uma série de coisas que
para nós que estamos de fora, parecem incoerentes. Talvez a cabeça do Mano Menezes faça alguma coerência com base naquilo que ele observa no dia a dia. E essas decisões, elas têm um motivo. E o motivo é muito simples. Restaram jogadores que ainda têm minimamente algum interesse. Porque antes, como era óbvio, tinha um monte de gente ali cagando para o Fluminense. E esses caras já foram saindo no meio do caminho. Mas assim, é algo muito, sabe, muito podre, muito ruim que tá ali dentro. Muito ruim. E aí, conforme o treinador vai batendo de frente, inclusive no caso Marcelo, e depois tem caso Thiago Silva, Felipe Melo, tudo isso são sinais, são coisas que vão acontecendo e você vai juntando, e você vê que, assim, internamente, o Fluminense hoje ele tá totalmente rachado, é muito evidente isso. Isso é óbvio, não precisa estar lá dentro para saber, a gente tá vendo. Repito, ninguém aqui é idiota, todo mundo tá vendo. Então, como você bate de frente, ainda mais com jogadores do tamanho do Marcelo, você vai tomando decisões, você vai, obviamente, gerando feridas, cicatrizes, e isso tem consequências. Então, estou falando aqui agora porque depois, ninguém gostava do Mano, sabe por que vão dizer? Ninguém gostava do Mano, os jogadores não gostavam do Mano, caiu por isso, porque ele fez isso, ele fez aquilo, quebrou o grupo, rachou o grupo, a culpa é dele. Não, a culpa é de quem comanda o clube. A culpa é de quem toma decisões. A culpa é de quem encabeçou e, se não fez todo esse planejamento esdrúxulo, mas avalizou. Presidente Mário Bittencourt e sua diretoria, Paulo Angione, Fred, que já saiu, né? Pulou do barco. Inclusive o maior responsável pela chegada do próprio Mano Menezes. Na época, lá atrás, ainda lá atrás, com o Diniz, o Fred tentou intervir, tentou falar, olha, será que não dá para fazer diferente? Será que a gente não consegue por aqui, por ali? Será que não dá? Não, não dá. É assim que tem que ser. Lá atrás, ainda na fase de grupos da Libertadores, eu falei, e quem apanha não esquece, né? O que eu fui xingado naquela época foi brincadeira. Depois de alguns jogos que o Fluminense não jogava nada e a gente estava vendo aquilo ali, fala, pô, não vai dar água isso aqui. Mas só que nem nos piores pesadelos a gente imaginava esse cenário. Então o Fluminense tá onde ele tá, não é que ontem, venceu, fez o que dava para fazer. Não, o Fluminense não fez o que dava para fazer. Se tivesse conquistado, um pontinho contra o Criciúma, Atlético Goianiense, Juventude, Vitória, a entregada do Felipe Melo contra o Botafogo, e outras tantas e tantas falhas bizarras ao longo desse campeonato, umazinha delas, o Fluminense já estaria fora dessa briga. E olha só, saindo de um time afundado na lanterna. E mesmo assim estaria fora dessa briga. Mas os caras foram tão incompetentes, eles fizeram de tudo para estar onde eles estão. De tudo. E quem não merece o rebaixamento somos nós. É você que está aí. Ali a maioria merece mesmo um rebaixamento. O que eles merecem é isso. O que essa diretoria merece é isso. Eles merecem isso. Quem não merece são vocês, os quase 60 mil torcedores que estiveram ontem no Maracanã, por amor ao clube. Por amor a essa camisa. E por mais ninguém. Não é por esse time. Esse time é um nojo, esse time é um entojo, sabe? Ele gera um ranço. Ele dá agonia de ver. É o que se transformou o Fluminense. O campeão da Copa Libertadores 2023, ele se transformou nisso. Infelizmente. A gente vai para a última rodada com uma ameaça enorme de rebaixamento. Enorme. Mas porque esses caras plantaram e colheram. E os responsáveis acima dele, ou melhor, os que estão acima deles, são tão responsáveis quanto. Olha só, para vocês verem como está diferente, o comportamento do Mano Menezes na coletiva, muito mais irritado que o normal, fugindo um pouco ao que é o padrão dele, e depois Thiago Silva, que merece aqui um capítulo à parte, mas primeiro vamos ouvir o Mano Menezes. Claro que o Ganso volta na próxima partida, a tendência, pelo que você falou, ele ser titular, imagino eu. E ele era batedor, inclusive ele perdeu o pênalti já recentemente. Contra o Flamengo. Pois é. E como é que fica Perdeu na decisão contra o Grêmio. E como é que fica essa situação
quem vai ser o batedor agora, que o Arias também deve estar sem confiança. E a outra, se você puder falar um pouco sobre o Mundial do ano que vem, que foi sorteado hoje, claro que o foco é total na fuga do rebaixamento, mas se você espera ficar no Fluminense para o ano que vem. Calma, João. Eu sei como é que eu falo. Obrigado. Questão de cobrança de penalidades máximas é treinamento. O Arias treinou ontem, na véspera do jogo. E até falamos sobre Walter, que é um goleiro que trabalhou comigo e eu sei que é um bom pegador de pênaltis. E ele tentou bater de uma maneira, mas não conseguiu, porque lá na hora, às vezes, você tenta de uma maneira, escapa um pouquinho, falta um pouquinho de controle e errou, né? Vamos continuar treinando e aqueles que estiverem melhor sempre vão ser os escolhidos para bater. Sempre pensando em dar tranquilidade para todo mundo, não sobrecarregar desnecessariamente alguma coisa, mas também não se omitir no momento importante que a equipe precisa. Mundial vamos falar depois. Acho que não é adequado, tá? Boa noite, mano. Caio Pereira, Jornal Globo. Você já mencionou que o Allianz é um território muito hostil para o Fluminense. Falando de dados, o Fluminense tem... Eu não falei sobre território hostil. Não coloca a palavra na minha boca, eu não falei. Sim, um campo complicado de jogar para todos os adversários. Todo mundo. Perfeito. O Fluminense tem 10 jogos no Allianz Parque, com 9 derrotas e apenas um empate. O que você pode falar para o torcedor que sabe desse histórico do Fluminense num campo que é realmente complicado de jogar e que vai ver o Fluminense tendo que fazer um ponto pelo menos para não depender de outros resultados na última rodada para ficar na primeira divisão? Boa noite. Eu não acredito muito em estatística. Eu acho que a estatística reflete o momento que aconteceu, né? Eu acredito muito naquilo que a gente faz dentro do campo para merecer alguma coisa diferente do que já foi. E é isso que nós vamos nos preparar para fazer. Acho que temos condições de chegar lá, fazer um grande jogo como estamos fazendo. Mesmo nos jogos que não vencemos em casa, foi também jogos parelhos contra os times que estão na ponta da tabela. Já jogamos contra vários times que estão na ponta da tabela e fizemos resultado. Então, vamos nos preparar para fazer a nossa parte bem feita e depois a gente soma os pontos. Bom, semblante, a pressão é muito clara, né? Evidente, é muito forte para todos. E agora eu vou trazer aqui um trecho do Thiago Silva na Zona Mista. Ele fala que se o Fluminense for rebaixado, ele permanecerá no clube, mesmo na Série B. O time tá bem, cara. Tá bem. Apesar da gente não ter feito um super jogo, a gente tá super positivo. Eu acho que a frustração assim por parte da torcida foi que a expectativa era que acabasse hoje. Só que às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Foi para a última rodada, a gente vai para lá enfrentar o Palmeiras de grande para grande. Vamos ver o que acontece. A gente só depende da gente, depende de mais ninguém. Cara, acho que não muda a nossa motivação para esse jogo, independente do Palmeiras estar brigando pelo campeonato ou não. A gente sabe no fundo o que vai acontecer no final, né? Mas esse não é o nosso problema. Nosso problema é defender as cores do Fluminense. Vamos para lá com o intuito de pontuar, porque só assim a gente não depende de nenhum outro resultado. O segundo turno é um segundo turno bem proveitoso nosso. A gente saiu de uma situação que a gente estava com 89% de chance de cair. Hoje a gente só depende da gente. Se tivesse feito essa pergunta lá atrás, se a gente pudesse chegar na última rodada dependendo apenas da gente, com certeza eu falaria que sim. Que eu queria esse momento. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu tô super confiante no meu time, que a gente vai lá para São Paulo fazer um grande jogo. Para você emocionalmente. E eu pergunto isso porque você veio para cá, voltou, certamente esperando uma coisa completamente diferente desse ano. Chega na última rodada desse jeito, você falou muito de peso emocional, mas ir para o Thiago Silva, com a carreira que você tem, voltar e para viver isso tudo? É bem confuso assim para mim, né? Situação muito diferente de tudo que eu vivi nos últimos anos. Mas eu acho que esse tempo lá fora me preparou muito bem para essa situação. É claro que eu não esperava viver o momento que a gente está passando hoje, com toda essa dificuldade, principalmente o time sendo campeão da Libertadores, vindo para o ano seguinte com toda
com toda essa dificuldade para poder vencer os jogos, enfim, um peso emocional muito grande, mas eu acho que a gente tem que pensar positivo. Faz parte da nossa profissão, tá nesse meio, passando por essas dificuldades. Isso só fortalece. E pode ter certeza que as pessoas falam muito do que aconteceu comigo em 2014, mas enfim, eu estou super bem motivado e mentalmente muito forte. Apesar da minha família estar longe, eles estão comigo e eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo. Thiago, você fica pro ano que vem, porque hoje teve o sorteio do Super Mundial. Eu queria que você falasse se tem a intenção de disputar o Super Mundial e se puder comentar sobre o grupo também que o Fluminense foi sorteado. Então, eu tenho um contrato, né, até meio de 26, e se o Fluminense cair para a segunda divisão, com certeza que eu estarei. O resto a gente pensa depois, com calma, com tranquilidade. O Arias saiu chorando de campo. Se no vestiário você percebeu alguma coisa? Você conversou com ele? Não reparei ele chorando, não. Ele senta do meu lado, inclusive, né? Dei a mão para ele, agradecendo por todo o sacrifício que ele fez, apesar do pênalti perdido. Isso faz parte. Só quem perde o pênalti é quem está ali, se apresenta. E ele é um dos caras que tem mais coragem no nosso time. O Arias é um cara muito importante pra gente. E eu não vi ele chorando, não. Espero que ele possa estar bem e amanhã a gente vai conversar sobre essa situação. Bom, a gente vai para São Paulo no próximo domingo. Como eu disse para vocês, eu confio mais na incompetência dos outros do que propriamente na capacidade que o Fluminense terá de arrancar pontos do Palmeiras lá no Allianz Parque, onde a gente nunca venceu um jogo. 10 jogos, 9 derrotas e um empate. E por isso eu acho a permanência possível, porque não depende só do Fluminense. É justamente por depender, aliás, até depende, né? Mas mesmo perdendo o jogo, pela incapacidade, porque o Fluminense fez muito para esse momento, para estar nesse momento, nessa situação na última rodada. Fez muito. Aliás, conseguiram. Eu acho que eles tinham um objetivo tão claro e há de se reconhecer um mérito enorme nisso, porque eles fizeram tanta força e foram tão competentes nesse sentido que eles conseguiram, né, pegar o campeão da Libertadores, destruir o campeão da Libertadores e levar até uma situação de rebaixamento. Então, a gente tem que parabenizar, na verdade, pela competência com que todos fizeram isso. Mas, ainda assim, tem gente pior. O Atlético perder para o Bragantino ontem é porque merece demais também. Demais. Assim como o Criciúma merecia e assim como o Bragantino também merece pra caramba. Faz o campeonato, não ganhava desde julho, se eu não me engano. Merece muito também. Então, essa pode ser a salvação. Daqui a pouco eu vou voltar com outro conteúdo pra gente falar de todas as contas, os cálculos que o Fluminense precisa para escapar, para permanecer na Série A e outras coisas também que precisam ser faladas. Vou voltar daqui a pouquinho no canal do Lessa. Fiquem ligados aí. Um abraço, pessoal. Vamos que vamos. Volto em breve com mais conteúdo.